Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Altamira e estamos aqui há 90 anos. Gostaria de convidar você para um dos nossos trabalhos. Às quartas-feiras, temos aqui a partir das 19h30, oração e estudo bíblico. Aos domingos, pela manhã, 9 horas, temos escola bíblica dominical. E no domingo à noite, 19 horas, um culto de adoração ao Senhor. Também aos sábados, às 19 horas, temos trabalho com jovens e adolescentes, inclusive teatro, se você gostar disso. Vem participar conosco! Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Vanderlei, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Altamira. Agora em 2023, nós completamos 90 anos de organização. Nós estamos aqui no centro da cidade de Altamira, na rua Magalhães Barata, com a Comandante Castilho. Nós sempre estamos aqui aguardando você. Que Deus te abençoe. Forte abraço.
Esse é o presbítero Milton, esse é o presbítero Arnon, presbítero para presbítero. E ele veio lá da IP Alfa também, da igreja da Jussara e do Daniel, né? E lá também da Flaviane, lembra da Flaviane, do simpósio, né? E ele vai se apresentar um pouquinho mais, mas vou passar para o senhor Arnon também para estar falando. Milton, Deus abençoe, seja muito bem-vindo na nossa cidade. Veio lá de São Paulo, né? Deve estar bem fresquinho lá esses dias ou não? Está um pouquinho quente. Não tão... Ah, pois é. Mas assim, aqui é sempre quente, viu? Seja chovendo ou não, é sempre quente aqui, tá? Mas seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, tá? Que Deus use com graça e com misericórdia, não só agora, mas o motivo pelo qual também você está aqui, tá bom? E, gente, eu não sei, olha para vocês verem, a ligação que nós estamos tendo com essa tal de IP Alfa. Preciso ir lá, nós precisamos lá conhecer também, né? Está vindo uma galera para cá. Então, assim, que Deus abençoe. É um privilégio nosso, nessa noite, receber você. Que Deus abençoe, tá, meu irmão? Boa noite, igreja. Os irmãos estão acordados? Boa noite, igreja. Bom, vocês tiveram alguns dias com o Dani e Jussara, viram que eles não são meio fora da casinha. A gente de São Paulo é tudo assim, meio fora da casinha mesmo, tá? Já peço perdão de antemão se eu falar alguma palavra que seja estranha para vocês. Porque em São Paulo a gente tem costume, um vocabulário um pouco diferente, então às vezes a gente fala algumas coisas, os irmãos não se escandalizem. Eu sou o presbítero Milton, servo de Jesus Cristo, primeiramente, e na IP Alfa tenho servido como presbítero, conselheiro da mocidade, professor de escola bíblica dominical, também sou missionário pelo Etnos, onde eu atuo como professor. A gente trabalha com ministrando o curso de teologia básica para pessoas locais, em povos não alcançados. Então a gente trabalha com capacitação de locais para envio para plantação de igreja. Esse é o trabalho que o Etnos faz. Na sexta-feira o pastor Maurício, que é o fundador do Etnos, vai estar chegando aqui em Altamira também, para a gente trabalhar com a etnia Arara. Para mim é um grande prazer estar com os irmãos aqui nessa noite, poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus, poder falar um pouquinho através da história de um homem que a igreja conhece, que é Lutero. Me foi passado, como estamos aí, mês da Reforma, chegando próximo ao aniversário da Reforma, me foi falado que a igreja estava falando sobre a Reforma, estudando sobre a Reforma. Então eu quis trazer um pouquinho da história da vida de Lutero, para que a gente possa tirar algumas lições acerca da vida desse homem que foi tão importante para a Reforma Protestante, para o que nós conhecemos hoje como protestantismo. Nós somos frutos do protestantismo, então é bom a gente conhecer um pouquinho da história. Talvez você já conheça, se você é presbiteriano, é crente há muito tempo, talvez você conheça muito do que eu vou falar, ou talvez não, mas é sempre bom a gente rever e lembrar. E eu espero de coração que esse estudo de hoje, ele aqueça os nossos corações, para que a gente continue proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Então nós vamos falar acerca de Lutero. Pode pôr aí a imagem 2. Aí, esse aí é Lutero pregando, no castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Isso é uma ilustração, do que Lutero fez, que foi o grande marco, a grande virada de chave para a Reforma Protestante. Mas quem é Lutero? Da onde veio Lutero? Lutero, ele nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Wislimb, em 10 de novembro de 1483 e faleceu em 18 de fevereiro de 1546. Ele foi um sacerdote católico agustiniano, um monge agustiniano e professor de teologia. Foi um homem muito dotado. O Lutero era um homem muito inteligente e isso é um dos motivos a qual levou ele a fazer essas 95 teses. A gente vai falar um pouquinho, vai entender um pouquinho disso mais para frente. Mas Lutero, ele era dotado de uma inteligência muito grande. A gente vai ver que Lutero, ele estudou demais,
Lutero, com 14 anos de idade, ele foi enviado para Mansfield para poder estudar, porque os seus pais queriam que ele fosse um jurista, que ele se formasse em direito e virasse um jurista. Então, aos 14 anos, ele é enviado para Mansfield e depois ele vai para Mangderbe para poder continuar estudando. E aí ele estuda latim e é onde ele conhece, né, uma comunidade chamada Comunidade da Vida Comum, Irmandade da Vida Comum. Quem eram os irmãos da vida comum? Era um grupo de católicos, de pessoas que estudavam a Escritura, e é convivendo com esses irmãos que Lutero tem o seu primeiro contato com a Escritura. É onde ele começa a aprender sobre Deus. Então, aos 14 anos, estudando latim com o objetivo de se tornar um jurista, Lutero ali começa a sua caminhada de estudos, porque antigamente hoje a gente acha que estuda muito, o povo dessa época aqui estudava muito mais do que a gente, porque para a pessoa poder fazer um bacharel, poder se formar numa faculdade, ela tinha que ter todo um currículo antes, para depois ela poder alcançar ali o que hoje a gente conhece como um bacharelado. Era muito difícil. Então Lutero começa essa jornada aos 14 anos. E aí ele conhece também a Escritura e ele começa ali então a sua vida de devoção. Ele começa a ter uma vida com Deus, ele começa a conhecer a Deus a partir desse tempo, buscando conhecimento para outra finalidade, né? Porque o objetivo até então era cumprir o objetivo dos pais. E olha que interessante, isso aqui é muito interessante para a gente hoje. Não sei na realidade de vocês, mas na realidade de São Paulo, a gente vê muitas vezes uma frustração dos pais, porque os pais projetam aquilo que eles não conseguiram nos filhos. E quando os filhos contradizem o que os pais estão projetando, é uma frustração gigante. Vou contar para vocês, vou dar um exemplo prático. Eu estou aconselhando um casal que casa o mês que vem, eles vão casar. E um dos problemas que eles tiveram, olha só que coisa engraçada, os pais crentes, a mãe da moça é uma executiva assim, muito bem sucedida. Eu não vou citar os detalhes, mas ela é de uma empresa assim, muito conhecida, alto padrão da empresa. E ela não queria que a filha casasse. Ela preferia que a filha, por exemplo, tivesse uma relação fora do casamento, com o noivo, qualquer coisa, menos casar, porque ela queria que a filha fosse bem-sucedida. Ela estava se projetando na filha. Isso é um erro que acontece até hoje. Os pais de Lutero tinham um objetivo. Então, antigamente era muito comum isso. E os filhos se frustravam porque faziam o gosto do pai e não estudavam o que queriam. Faziam, né? Então, ou tinha que ser doutor em direito, ou médico, né? As profissões que antigamente eram profissões muito bem, de pessoas bem-sucedidas, que eram tidas assim. Então, já puxando isso daqui, fica um alerta. Pais, não projetem os seus sonhos, as suas frustrações nos filhos de vocês, porque eles vão crescer e vão decidir os seus caminhos. E a gente vai ver que vai acontecer uma virada de chave na vida de Lutero. Talvez você está falando, mas não tem nada a ver isso aí com o que ele está falando. Não tem, porque isso vai acontecer com Lutero. Lutero, ele começa estudando por uma projeção daquilo que os pais queriam para ele, que o pai queria para a vida dele, e ele vai acabar depois indo por um caminho que é totalmente diferente, que é bem distante daquilo que o pai havia projetado. Por quê? Porque os filhos, em determinadas fases da vida, eles vão tomar suas decisões e vão tomar os seus rumos. Não está nas nossas mãos isso. Nós não governamos. Os filhos são heranças do Senhor e nós temos a obrigação de cuidar deles, até que eles possam dar os próprios passos. Ensina o menino no caminho que deve andar, e aí o resto é com Deus, não é com a gente. Mas vamos continuar aqui com Lutero. Aos 18 anos de idade, Lutero ele é enviado para a Universidade de Erfurt. Todas essas cidades aonde Lutero vai passando, elas são na Alemanha. Então Lutero está dando uma passeada ali pela Alemanha, em algumas universidades, em algumas escolas. Então ele vai para essa escola para se tornar um jurista. Olha o caminho que ele percorreu. Ele foi aprender latim, ele foi ter uma formação antes de ir para a academia para se tornar um jurista. Então ele vai. E nessa universidade,
ele começa a adquirir vários conhecimentos em gramática, lógica, metafísica e música. Será que Lutero era inteligente? Era só um pouquinho, né? Porque metafísica eu não sei nem por onde começa nem onde vai terminar esse trem. Eu não tenho a mínima noção de como é que funciona esse negócio. Mas pensa num cara que era dotado de uma inteligência diferenciada. E Deus tinha um propósito na vida de Lutero. Por isso Deus o capacitou dessa maneira. Então, mas ele passa a ter um interesse, apesar de estar ali para se tornar um jurista, e aí entra o que eu estava falando, ele começa a se interessar por teologia. Ele não está interessado no direito. Aquilo que ele havia aprendido ali com os irmãos da vida comum, o contato que ele teve com a Escritura, mexeu com o interior dele. E agora o que ele está querendo? Ele está interessado em teologia. E a teologia da época aqui, que Lutero se admirava, é uma teologia chamada de escolástica, que tinha ali os seus proponentes, aí tem alguns nomes, né? O Guilherme de Ockham e Gabriel Biel, que esse era alemão, né? Esses caras, o Guilherme Ockham é interessante, porque ele é de 1200 e alguma coisa, ele vive no finalzinho ali de 1200 a 1300 e um pouquinho, bem lá no segundo século. E esse camarada, ele questiona a autoridade papal já bem antes de Lutero, porque Lutero vai depois ali em 1500, né? Mas ele questiona a autoridade papal. E esses caras eram os caras que Lutero admirava. E a teologia escolástica, ela tinha um negócio no período da era medieval, que era um negócio chamado disputa. Como é que funcionavam as disputas? Você desenvolvia uma tese, e aí você apresentava essa tese. E aí alguém ia e criava uma antitese. Então ali gerava um debate, e aí eles iam debatendo ao ponto que um saía ali como vencedor, um se sobressaía e falava, não, essa tese aqui é a tese correta. É por isso que Lutero faz o seu protesto no formato de 95 teses, porque era a escola teológica que ele aprendeu. Então, quando ele prega ali as 95 teses, aquilo é uma forma de debate, aquilo ele está chamando o alto clero da igreja para debater teologia. Ele está questionando, falar, vamos debater isso aqui biblicamente. Essa é a ideia das 95 teses. Por isso que quando ele prega lá, ele não simplesmente prega para fazer um alvoroço. Não, ele está falando para o Papa, falando ali para as autoridades, falando, olha, o que vocês estão fazendo está errado, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso. Porque a princípio, Lutero não queria dividir a igreja, por isso que é chamado de reforma protestante. Ele queria reformar a igreja, tirar os erros da igreja e manter a igreja católica, mas aplicando nela uma sã doutrina, uma doutrina verdadeira. Esse era o objetivo principal de Lutero. Ele não vai conseguir, a igreja acaba rachando, mas o propósito principal dele era esse. E olha o que Gabriel Biel dizia. Essa frase que está em negrito aí, ela fala exatamente o que ele falava, né? Que está assim: Deus não haveria de negar a sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance. Então, essa fala, ela demonstra um pouco do que a teologia da Igreja Católica ela ensina, que é uma questão onde você precisa de obras, mas graça, você precisa de um determinado esforço para poder alcançar a salvação, porque vai falar, Deus não haveria de negar a sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance. Ou seja, o homem precisava fazer alguma coisa, precisava se esforçar continuamente para obter a graça. Esse era o ensino de Gabriel Biel. E esse era o maior influenciador do pensamento de Lutero até então, até esse momento,
que é o começo da caminhada de Lutero. Em 1502, Lutero, agora com 19 anos de idade, ele recebe o título de bacharel em artes. Então ele se torna ali bacharel em artes, e em fevereiro de 1505 ele recebe o título de mestre. Nesse mesmo ano, ele ingressa no curso de Direito. Observa, para poder fazer Direito, ele teve que aprender latim, ele teve que fazer uma outra faculdade para depois fazer a faculdade de Direito, porque não podia ir direto para a faculdade de Direito. Ele tinha que ter uma outra formação para depois cursar Direito. Mas, em todo esse tempo, Lutero estava dominado pelo pavor da ira de Deus. Pensa comigo agora, nós, seres humanos, perfeitos, né? Todo mundo aqui é perfeito, certo? Certo? Ou errado? Errado. Se a gente não é perfeito, como é que a gente agrada a Deus? Pensa Lutero agora, 19 anos de idade, indo para a faculdade de Direito, conhecendo um Deus que exigia dele perfeição para poder ser salvo. Imagina a cabeça dele. Imagina nós, com toda essa nossa perfeição, se Deus fosse exigir isso da gente, que nós fôssemos perfeitos para nos salvar. Eu seria o primeiro a ir para o inferno, sem sombra de dúvidas, porque a perfeição passou longe daqui, meu irmão. Por mais que eu venha me esforçar para ser o mais reto possível, é tropeço atrás de tropeço. Então Lutero estava apavorado, ele estava com medo, ele tinha pavor da ira de Deus, ele tinha pavor de ir para o inferno, mas ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa, ele achava que o esforço partia dele, ele não entendia a graça. Aos 22 anos, ao perceber a sua fragilidade, quando o Lutero está caminhando na rua, ele vê desabar uma tempestade sobre ele, e ele estava indo da casa para a faculdade, e ele clamou: como serei salvo? Pensa, o cara teve contato com a Escritura, estava desenvolvendo uma vida de devoção, tinha o desejo e ardia no seu coração o interesse por teologia, mas ainda existia no seu coração a dúvida de como ele poderia ser salvo. Note que essa pergunta, ela já foi feita na Escritura uma vez. Quando Jesus interroga um tal jovem rico, e aí, após o jovem responder as perguntas de Jesus, e Jesus fala para ele: então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue, e o jovem sai triste. Jesus fala o seguinte: quão difícil é para os que possuem riqueza entrar no reino de Deus. Qual que é a pergunta dos discípulos? Quem pode se salvar então? Aí a resposta de Jesus é que é interessante. Ao homem é impossível, mas não para Deus. Ou seja, a resposta de Jesus para os discípulos naquele momento é: o homem não pode se salvar, porque é impossível para o homem se salvar, mas não é impossível para Deus, até mesmo porque Deus não conhece o impossível. É por isso que cantar aquela música que era cantada há bastante tempo atrás, talvez você já tenha até ouvido: Deus do impossível. Deus não é Deus do impossível, porque Ele nem conhece o impossível. Não existe impossível para Deus. Quem conhece o impossível sou eu e você, porque nós somos limitados, não Deus. Deus não é limitado. Então Lutero tem essa dúvida na sua cabeça: como eu posso ser salvo? E em 17 de julho de 1505, Lutero ingressa então num convento dos eremitas agostinianos. Nas palavras de Lutero, ele diz o seguinte: eu me dizia continuamente: se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus,
merecer a graça, eis os pensamentos que me lançaram no convento. Ou seja, qual eram os pensamentos que levam Lutero a ingressar na vida eclesiástica? É justo o pensamento de, olha, se eu entrar para o convento, se eu entrar para o seminário, eu vou me tornar mais santo, eu vou me tornar mais piedoso, eu vou conseguir satisfazer a Deus. Coitado de Lutero, né? Iludido o menino, achando que estudar, que ir para seminário ia fazer alguma coisa, ia mudar alguma coisa, ia poder trazer salvação para ele. Mas esses eram os pensamentos que moviam Lutero. E é interessante a gente entender isso daqui, entender o que passou na cabeça de Lutero, até que a chave vai virar depois. É importante a gente entender o que Lutero pensava antes de fato de ter um encontro com Cristo. E aí em 1507, Lutero já agora com 24 anos, ele é ordenado, né, na Catedral de Santa Maria. No entanto, o seu pensamento estava no Deus Todo-Poderoso, o Deus que é justo juiz, que odeia o pecado e condena o pecador. Olha o que tinha na mente de Lutero. Lutero só pensava na ira de Deus. Ele era apavorado pela ira de Deus. Se você já assistiu aquele filme Lutero, você vê que existe um momento que Lutero está no quarto dele, assim, ele está em extrema angústia, profunda angústia. Por quê? Porque ele tinha um medo da ira de Deus, porque ele não conseguia compreender a graça, ele não conseguia entender o amor verdadeiro de Deus, o que é de fato ser alcançado pela graça. E isso atemorizava, isso tornava a fé, a prática da fé, algo difícil, porque Lutero carregava o peso de ter que ser perfeito para poder ser aceito por Deus. E aí, na tentativa de se justificar, Lutero escreveu o seguinte: eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer, olha como Lutero era religioso, que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Lutero era tão religioso que ele tinha plena convicção que se algum monge pudesse ser salvo, pudesse chegar ao céu por guardar as regras, era ele, porque pensa num cara Caxias, não sei se aqui vocês usam essa palavra, mas o bicho era Caxias, era aquele religioso brabo, não, é assim, ferro e fogo, não tem, né? Era Lutero, pensa. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Então, Lutero orava muito, jejuava muito, lia muito, fazia obras de caridade, vigílias, porque ele achava que essas coisas iriam trazer salvação para ele. A oração, a leitura da palavra, esses são meios de graça que Deus nos proporciona, são meios a qual Deus nos concedeu para que nós possamos ser alimentados espiritualmente. Então nós temos alguns meios de graça, nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus, nós temos a ceia e nós temos a comunhão da igreja. São meios de graça da parte de Deus, onde nós somos fortalecidos, onde somos avivados, onde somos animados. Mas Lutero não entendia, ele achava que isso era algo que iria trazer a salvação para ele. E na verdade essas coisas, elas são movidas através da salvação, é um resultado da salvação, aonde nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. E apesar de toda essa devoção que Lutero tinha, pensa, o cara fazia vigília, o cara orava, jejuava, lia, fazia a obra de caridade, mas vivia triste, não estava satisfeito, o coração dele não tinha satisfação. Por quê? Porque ele estava atemorizado, vivia com medo de perder essa salvação. E aí em 1508, por conta da sua devoção e inteligência, Lutero ele é enviado para Roma. Lutero começa a se destacar
se destaca porque era muito inteligente, era um cara muito devoto. Então a igreja pega e manda ele para Roma, mesmo ele não querendo ir. A igreja pega e fala: ó, você vai para Roma e pronto, acabou. Você é monge, você tem que ir porque a gente está mandando e é isso. E obedecendo a ordem do seu superior, ele vai, para lá. Ele vai para Roma. E aí ele se torna doutor. Olha só, ele chega a um grau de doutor. Agora, Lutero é um cara muito estudado, intelectual, um grande mestre, cheio de sabedoria. Isso prova para a gente uma coisa muito interessante. Porque nós, seres humanos, nós temos a miserável ideia de achar que porque a pessoa ela é muito inteligente, ela está diferente, ela está mais perto de Deus. Nossa, esse pastor tem uma sabedoria, é inteligente, conhece de teologia absurdamente. E aí acha que por isso esse cara está pertinho de Deus. E às vezes ele é só um estudioso. Às vezes ele está longe de Deus. A gente tem muitos exemplos dentro do Brasil. E eu posso citar alguns nomes de homens que tiveram assim, alcançaram grande estatura no meio da igreja brasileira e que hoje são completamente perdidos. Homens que foram tidos como grandes sábios. A gente tem um presbiteriano chamado Caio Fábio, que hoje se tornou um louco, um guru da internet, que só fala um monte de porcaria, que é contra a igreja. A gente tem um camarada chamado Ed René Kivitz. Não sei se vocês aqui conhecem, lá em São Paulo ele é bem conhecido. A gente tem um outro cara que é chamado Ricardo Goldim, onde a igreja dele hoje é uma igreja inclusiva. Sabe o que é uma igreja inclusiva? A igreja para todos. É a igreja que aceita a homoafetividade. Relacionamento homoafetivo, está tudo certo, está tudo normal, não há pecado nisso. O camarada virou a cabeça e foi um cara que teve grande destaque há alguns anos atrás dentro da igreja, por conta da sua sabedoria, por conta da sua inteligência. Então, muitas vezes, ser doutor e ser sábio não quer dizer absolutamente nada, porque Lutero, apesar de ser doutor, vivia num conflito interior absurdo, porque com todo esse conhecimento, com toda essa formação, ele ainda não havia entendido a graça de Deus sobre a vida dele. E após obter uma graduação em Bíblia no ano de 1508, Lutero obteve o grau de doutor em teologia em 1512, e em suas palavras ele diz: eu, doutor Martim, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo, pregar, ensiná-la fielmente e sinceramente. Aqui já parece um Lutero meio rebelde, porque a declaração dele aqui é complicada. Olha, eu, doutor, eu fui chamado e forçado contra a minha vontade para me formar doutor. Eu não queria, mas me fizeram, eu obedeci. Eu fui lá e fiz. E me deram um cargo ainda de ensino como doutor, mas eu voto pelas Sagradas Escrituras. Olha só, apesar de todo o temor, de todo o medo da ira, de todo o constrangimento que Lutero vivia, Lutero amava as Escrituras. Ele não havia compreendido, mas ele amava as Escrituras. E ele promete pregar e ensiná-la fielmente. Acho que Lutero aqui já estava tendo aí um vislumbre daquilo que havia de acontecer. No inverno de 1512, Lutero começou a preparar uma série de sermões. E aqui é onde vai mudar a chave de Lutero. Ele começa a preparar uma série de sermões em Romanos, depois Gálatas, Hebreus, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, e novamente Salmos. E ele faz isso por muitos anos, pregando nesses livros, ensinando esses livros.
E esses estudos, eles foram o início do caminho da reforma. Como o próprio Lutero, ele observa mais para frente da sua vida, ele fala: no transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. Olha só o poder libertador que as Escrituras têm. Foi preparando o sermão, estudando a Escritura, que Lutero se liberta daquilo que o aprisionava, que era o papado. E aí, mais para frente, ele vai questionar. E nesse mesmo período, ele abandona a interpretação alegórica. Nós, presbiterianos, nós gostamos muito da pregação expositiva, onde a gente lê o texto bíblico e expõe o texto bíblico. A pregação alegórica é onde se fica se fazendo alegorias em cima do texto e muitas vezes tira o texto fora do seu próprio contexto e daquilo que o texto realmente está dizendo e cria ali uma alegoria para poder explicar alguma coisa. Esse era o método de pregação que a Igreja Católica utilizava e em alguns casos utiliza, na maioria dos casos, na verdade, utiliza até hoje. Então o Lutero deixa esse tipo de pregação de lado e os comentários de teólogos escolásticos ele também abandona, ou seja, aqueles teólogos que influenciaram ele lá com 14 anos de idade, agora ele começa a abandonar esses caras, ele começa a deixar esses caras de lado. Por quê? Porque já não fazia mais sentido para ele, já não tinha mais sentido. E aí ele passa a se apoiar no método histórico-gramatical de interpretação das Escrituras, que é o método que nós costumamos usar. O que é o método histórico-gramatical? A gente estuda o contexto histórico e estuda a língua, no caso o grego e o hebraico, para poder fazer o que nós chamamos de exegese, extrair do texto aquilo que o texto está falando. Existe uma diferença entre exegese e eisegese. A exegese é quando você extrai do texto aquilo que o texto diz. A exegese é quando você atribui ao texto algo que ele não está dizendo. E a gente vê muito disso por aí. A gente vê bastante gente fazendo isso, atribuindo ao texto algo que o texto não diz. Por exemplo, uma igreja que é inclusiva, ela vai pegar um texto, como o texto de Atos 11, onde Pedro fala o seguinte, Atos 10, Pedro tem a visão do cesto com os bichos descendo ali, e Deus falando para ele, olha, mata e come. Aí ele questiona Deus, olha, nunca comi nada impuro. Aí Deus fala, olha, não julgue impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, Pedro vai, mata e come, e aí chega ali os servos de um homem chamado Cornélio. E Pedro vai até a casa de Cornélio, que era um gentil, e lá ele prega o evangelho, e após pregar o evangelho, o Espírito Santo vem sobre aquele povo, se manifesta ali naquele povo, e aí Pedro fala, olha, realmente, Deus é Deus dos judeus e Deus dos gentios. Só que o que acontece? A igreja chama Pedro, vem prestar conta, porque você entrou na casa de um gentil, você se misturou com gente que judeu não se mistura. Aquele cesto simbolizava justamente isso, olha, não vai ser religioso, porque eu vou te mandar lá para a casa de Cornélio e você vai ir. Era isso que Deus estava falando para ele. E aí ele vai e prega. E aí depois de pregar, quando ele está prestando conta para a igreja, em Atos 11, o que ele fala? Olha, Deus realmente não faz acepção de pessoas. Qual que é o sentido do texto? Deus não faz acepção para salvar. Deus salva qualquer um. O pior pecador, a pessoa mais retinha, entre aspas, porque todos são pecadores, até o pior pecador. Deus salva do cara que nunca cometeu crime nenhum, até o pior criminoso. Deus não faz acepção de pessoas. Nesse sentido, o que uma pessoa de uma igreja inclusiva vai fazer? Ela vai falar, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus não rejeita o homossexual. Ele pode vir para a igreja e continuar sendo homossexual, que está tudo certo. Não tem problema, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele está atribuindo ao texto algo que o texto não está dizendo. Isso não é uma exegese, isso é uma exegese.
atribuiu ao texto aquilo que o texto não diz. Então, isso acontece muito nos dias de hoje. Eu dei um exemplo que é um exemplo muito caro, muito fácil, na verdade. Então, Lutero agora ele se apega ao método histórico-gramatical de interpretar a Escritura e ele começa a ler um camarada chamado Agostinho, né, que era um grande pregador da livre graça de Deus. Falava da graça, dessa graça abundante. E a nossa teologia, ela bebe muito na fonte de Agostinho. A teologia, apesar de a gente ser calvinista, né, Agostinho é o grande... a gente bebe muito de Agostinho. A teologia calvinista ela é muito embasada na teologia agostiniana. Seguimos. No labor dos estudos da Sagrada Escritura, Lutero percebe que a culpa que o consumia, e olha só, agora é o grande X da questão, que a culpa que o consumia não poderia ser retirada por seus esforços, e nem com o aumento das práticas religiosas, e que o Deus que ele tanto temia não era o Deus revelado em Jesus Cristo. E foi debruçado no texto de Romanos, capítulo 1, versículo número 17, que Lutero compreendeu a graça de Deus. Sobre isto, ele escreve a seguinte fala: hoje, mudei. Noite e dia eu ponderei até que eu vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então, eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. O que diz Romanos, capítulo 1, versículo 17? Diz o seguinte: